Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Há alguns dias eu falei sobre a série Making a Murder, que é um documentário sobre um crime que aconteceu nos Estados Unidos, sobre um cara que foi preso injustamente. E o que me levou a assistir Making a Murder foi a série que eu vou falar hoje, que é The People vs O.J. Simpson, que é uma série que não é um documentário, mas que é feito quase que de uma forma documental. Então eu vou falar um pouquinho sobre The People vs O.J. Simpson. Então vamos lá. The People vs. O.J. Simpson. Assim como na minha crítica anterior de Making a Murder, eu não vou poder me aprofundar muito na história de The People vs. O.J. Simpson, porque apesar de ser um fato extremamente notório nos Estados Unidos e que provavelmente quem mora no Brasil e tem um pouco mais de idade vai se lembrar, muitas pessoas ainda não sabem o desenrolar da história. A gente vê o O.J. Simpson, que é um astro de futebol norte-americano, que também é um ator, seria o equivalente praticamente ao The Rock hoje em dia, um cara extremamente querido nos Estados Unidos. Ele é acusado de matar a ex-mulher e o namorado dela. Os dois são assassinados de forma brutal, a mulher tem a cabeça praticamente degolada e o principal suspeito é o O.J. Simpson. E a série começa já no dia que eles são assassinados e transcorre no decorrer do julgamento todo. A gente vê o julgamento devagar, é uma série bem slow burn, que as coisas acontecem bem devagar, cada passo do julgamento é importante, cada testemunha que eles decidem ou não entrevistar, cada erro, tanto da defesa quanto do ataque. Então eu acho que a série mostra muito bem esse lado jurídico por trás, além de mostrar muito bem o lado midiático também. A gente vê que pelo fato dele ser famoso, a mídia transforma o caso, a mídia toma a dianteira em alguns momentos e ela solta as informações até antes da promotoria saber, até antes da defesa saber, a mídia descobre algumas coisas. Isso é bem interessante e como isso influenciou a cabeça do povo e como isso dominou a mente dos Estados Unidos por alguns meses. A gente vê cenas da final da NBA sendo parada a transmissão para passar uma cena do julgamento do O.J. Simpson. A gente tem uma ideia da magnitude que foi isso tudo. As atuações na série são simplesmente geniais. A Sarah Paulson como a principal, como a promotora, é muito boa. O John Travolta eu não esperava muito dele, ele tá muito bem também no papel do advogado. O David Schwimmer, que pra quem não sabe é o Ross, ele faz o pai das Kardashians, que também é advogado do O.J. Simpson. O Ross tá irreconhecível na série, ele também tá muito bem, eu não esperava uma atuação tão boa dele. E todo mundo tá excelente na série, todas as atuações são muito convincentes e todo mundo é muito parecido com a pessoa na realidade. No final da série eles fazem aquele comparativo, todo mundo tá muito bem, a Sarah Paulson ganhou prêmios e o advogado principal do grupo do O.J. Simpson é a melhor parte da série. Em todas as cenas que ele tá, ele domina, ele inclusive ganhou vários prêmios juntamente com a Sarah Paulson. Eu fiquei surpreso porque, como eu já sabia o rumo da história, eu não esperava que a série fosse me surpreender em tantos aspectos, eu não sabia o quão absurdo tinha sido e as proporções que o caso tomou nos Estados Unidos, então eu fui pego de surpresa. A única atuação que eu não achei tão convincente assim foi o Cuba Gooding Jr. como o próprio O.J. Simpson. Eles falam durante a série inteira que ele é um cara enorme, que ele é um cara forte, jogador de futebol americano, que ele é um cara extremamente carismático, que tudo que ele fala ele consegue, que ele é um cara que fala muito, que ele tem um poder de convencimento muito forte, e eu não senti isso na figura do Cuba Gooding Jr. Ele atua muito bem, mas eu acho que ele não transmite o que o O.J. Simpson era, mas mesmo assim ele faz momentos dramáticos muito bem, ele faz várias cenas, tem uma carga muito pesada, e a partir do momento que começa o julgamento, ele praticamente desaparece porque ele tem que ficar quieto a maior parte do tempo. Então, pelo fato da série ser muito amarrada, a premissa dela contar muito sobre a história e qualquer coisa que eu falar eu posso dar spoilers, eu acho que é mais uma análise, mais uma recomendação do que uma crítica propriamente dita. Então eu recomendo a todo mundo. A série foi originalmente lançada no canal FX e agora ela também está no Netflix. Quem gosta principalmente de julgamento, desse tipo de seriados, até Law and Order, ou quem gosta de filmes como A Feel Good Man e outros filmes também que se passam durante julgamento, eu acho que vale muito a pena assistir. É até legal ver as diferenças entre os julgamentos norte-americanos e os julgamentos brasileiros, para quem conhece um pouquinho. É bem legal, principalmente com relação aos jurados. E conforme eu falei, o mais interessante é ver os momentos onde a defesa e o ataque erram e acertam, e momentos que até a gente como público fala que, puta merda, a defesa teve uma sacada genial para ajudar o cara, ou a promotoria arrumou alguma coisa muito boa também para acusar ele. Então a gente vê praticamente uma guerra e todo episódio eles sabem o momento certinho de terminar para dar um cliffhanger pro episódio seguinte. A gente fica com a sensação de não saber o que tá acontecendo. Eu sei que para os americanos a série foi muito menos surpreendente porque eles passaram por isso, mas pra gente que é brasileiro a gente vê como foi. O caso mais parecido disso
a meu ver, foi o caso dos Nardoni e do goleiro Bruno. São os casos mais notórios que eu consigo me recordar. Então eu acho que é bastante interessante assistir e conferir a série The People vs O.J. Simpson. A série tem vários momentos cômicos, tem momentos mais dramáticos, mas no geral ela é uma série sobre o julgamento do O.J. Simpson. Ela trata de temas bem sérios, como a influência da mídia sobre as pessoas, como se as pessoas não acabam sendo um pouquinho mais leves no julgamento pelo fato do cara ser famoso, ou se as pessoas simplesmente não ligam pelo fato da pessoa ter cometido um crime por ela ser famosa. Isso é muito legal da gente analisar porque acontecem coisas parecidas no dia a dia. O povo acaba relevando algumas coisas que os artistas tendem a fazer. Então, galera, me digam aí se vocês já assistiram The People vs O.J. Simpson, se vocês já assistiram Making a Murder. São dois casos que se passam durante julgamentos. Eu recomendo muito que vocês assistam. Então deixe seu comentário, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.